Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Esse é um programa de catequese, um programa de história da igreja, um programa sobre a doutrina católica, que temos a graça e a honra de apresentar aqui toda semana para vocês, nossos queridos amigos telespectadores e também associados da Rede Século XXI. O programa Eclésia, então, é um momento que a gente conversa sobre um ou mais pontos da nossa fé católica. E hoje estamos no mês de setembro, combinamos que faríamos alguns programas com temas bíblicos, estudos bíblicos, aqui no programa Eclésia no mês de setembro. O Padre Guido Montinelli, nosso comentarista, que aliás é doutor em teologia bíblica, está na praia dele do tema de hoje, eu vou dizer qual será o tema já já. Quero antes dar boa noite ao Padre Guido. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês que está ligado ao nosso programa. Hoje de uma maneira especial para a Dona Fátima, lá de Criciúma, e da família de Dona Zilma, José Benedetti e o Tiago, que não perdem nenhum dos nossos programas. Diácono Eric, como é bom saber que tantas pessoas fazem questão de nos acompanhar, porque é uma catequese, não é nada de novidade, mas estamos nesta linha do magistério da Igreja, acreditando plenamente que quanto mais se conhece, mais se ama. Isso é válido também para a doutrina, né? E vamos anunciar logo que vamos falar de quem hoje, né? Por favor, Padre, diga o senhor qual será o nosso tema de hoje. Hoje vamos considerar os livros proféticos do Antigo Testamento. Hoje, então, o nosso tema do programa Eclésia dessa noite, os livros proféticos do Antigo Testamento. Na semana passada conversamos sobre os livros sapienciais, também do Antigo Testamento. No programa de hoje falaremos sobre os livros proféticos do Antigo Testamento. O assunto é longo, a gente vai resumir porque é muito longo. E na semana que vem, já deixo aqui adiantando, né? Já adianto desde já, falaremos sobre o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Um livro um pouco misterioso, que inclusive dá até um certo medo para tantas pessoas, mas nada, gente, fiquem tranquilos. Aliás, desde já convido a ter a Bíblia aberta no próximo programa para conhecer a beleza de uma linguagem um pouco diferente, mas que revela a grande vitória do bem sobre o mal. Então, o assunto da semana que vem, o livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, e hoje os do Antigo Testamento. Vamos falar sobre os profetas maiores e menores, vamos entender quais são as diferenças entre eles, enfim. Conta aí para todo mundo essa notícia, que o programa Eclésia está começando e temos um estudo bíblico interessante aqui no programa Eclésia de hoje. Padre Guido, vamos lá começar então toda essa história. Por falar de livros proféticos, vamos entender primeiro o que significa a palavra profeta. Certo, a origem desta palavra é grega. Significa, vem do verbo profemi, significa em português falar em lugar de. Certo. O profeta é aquela pessoa que fala em lugar de Deus. Isto é, Deus manifesta um seu pensamento a uma pessoa e esta pessoa, inspirada por Deus, manifesta o pensamento de Deus usando uma linguagem popular conforme o seu tempo. Né? Não esqueçamos, Diácono Eric, que a Bíblia não foi escrita de um dia para o outro e que o arco de tempo que abrange a Bíblia são milhares e milhares de anos. É verdade. Nós podemos dizer assim, Padre Guido, é correto afirmar que seja no Antigo ou no Novo Testamento, existem dois tipos ou duas classificações entre os profetas? Sim. Existe, por exemplo, no Antigo Testamento, digamos logo que existem duas classificações de profetas, um grupo de 6 profetas, que tem até um título de profetas maiores, e um grupo de 12 profetas que são chamados menores. Por que tem essa classificação entre maior e menor? Tem a ver com o grau de importância? Não. Quanto a isso, não, Diácono Eric. Então, o profeta é profeta, né? Interpreta muito bem o pensamento de Deus e o manifesta. Profeta maior ou profeta menor é devido à quantidade do seu escrito. Por exemplo, o profeta Isaías escreveu 66 capítulos. Ao passo que os profetas menores, todos na base de 3, 4 capítulos. Mas o merecimento é o mesmo, porque o profeta se considera um instrumento nas mãos de Deus para manifestar o pensamento de Deus para o povo. Então, vamos dizer assim, com o tamanho da obra, então, né? Sim, exato. Agora, o que eu estava dizendo em relação ao Novo e ao Antigo Testamento,
se é possível a gente botar uma classificação, por exemplo, entre profetas que escreveram algo e outros apenas que ficaram no campo da palavra, da oração. Isso é correto? Sim, é muito bem colocada a sua observação. Seja no Antigo como também no Novo Testamento, nós temos profetas que foram chamados de escritores, porque deixaram por registrado, como também temos profetas oradores. Por exemplo, no Novo Testamento imaginamos João Batista. João Batista não escreveu nada, mas foi um grande profeta que interpretou exatamente a voz de Deus e solicitando as pessoas a mudar um pouco de vida porque Jesus já estava no meio do povo. No Antigo Testamento também temos Elias, por exemplo, até Eliseu, que falaram tanto para defender o nome de Deus, mas não deixaram nada por escrito. São profetas oradores. Oradores, tá. Oradores, sim. Agora, anuncio desde já que no Novo Testamento temos somente um livro profético, né? Que é o assunto da semana que vem. Exato, como já anunciamos no livro do Apocalipse, né? Somente um. Ao passo que no Antigo Testamento temos 6 grandes, maiores profetas e 12 menores. Antes ainda, eu queria que o senhor citasse o nome de cada um deles, mas antes dessa citação ainda, só para encerrar a questão aqui da palavra profeta, do entendimento disso. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira que eu queria fazer, existem profetas ainda hoje? E se é muito comum as pessoas confundirem a questão da profecia com interpretação do futuro ou previsão do futuro, se está correto pensar dessa maneira? Olha, é bom que todo mundo saiba que em função do nosso batismo, nós nos tornamos diante de Deus reis, sacerdotes e profetas. Certo. Agora, o profeta, a pessoa que fala de Deus na sua vida, há um grande destaque quando uma pessoa recebe também uma ordenação, isto é, uma vocação ministerial, né? Isso tem a ver com o munus do ensino, com a vocação ao ensino também, Padre Guido, ou não? Também, porque somos todos nós chamados a defender a verdade, né? Certo. E nós, sobretudo, se não como diácono, eu como sacerdote, está dentro exatamente da nossa identidade profissional, sermos anunciadores da palavra de Deus. Entendi. Inclusive, São Paulo chega até a dizer, ai de mim se não fizer isso. Nós recebemos gratuitamente esta vocação que não é comum e estamos manifestando o seu fruto numa doação total de nós mesmos para que a palavra de Deus seja conhecida e amada. E sobre a questão do futuro, Padre Guido, as pessoas confundem profecia com previsão do futuro. Isso tem alguma relação ou não? Sim, tem alguma relação. Tantas pessoas pensam que ser profeta significa acertar o que vai acontecer. Pode também ser, mas não é a explicação mais profunda. Repito, o profeta é aquela pessoa que fala em lugar de Deus. Portanto, anuncia as coisas presentes. Se nós analisarmos os 18 profetas do Antigo Testamento, nós notamos que quase nenhum deles chegou a acertar ou dizer ou ameaçar coisas futuras, mas era uma maneira de solicitar, digamos assim, uma mudança de vida até radical diante de um comportamento que não era dos melhores. Tá certo. Agora vamos, por gentileza, Padre Guido, o senhor pode citar para a gente todos esses profetas do Antigo Testamento, dos livros proféticos que a gente está conversando aqui, Sim. Os maiores e os menores, para a gente entender essa classificação direitinho? No problema, os profetas maiores, seguindo inclusive o esquema de todas as Bíblias, né? Temos o profeta Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Daniel e Ezequiel. As Lamentações, quem escreveu? Um desses profetas? Lamentações, sim, Jeremias. Jeremias, tá. Na verdade, aproveitaria já para dizer que é um livro só de 4 capítulos, certo? Mas sendo que foi escrito por Jeremias, então está anexado aos grandes profetas. Entendi. Né? Vamos repetir, por favor, os grandes. Então, o Padre Guido está lembrando aqui para a gente. Certo. Dentre os livros proféticos do Antigo Testamento, quais são considerados os profetas maiores? Que ele já explicou que não tem a ver por grau de importância, mas sim por quantidade de produção, vamos dizer assim, né? Por tamanho da obra, né, Padre Guido? Exato. Os maiores, então, são Isaías, Isaías, Jeremias, Lamentações,
Baruch, Daniel e Ezequiel. E os menores, Padre Guido? Que são 12. Certo. Né? Nós temos Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Interessante. Repetindo, só para ficar bem claro, para que as pessoas aprendam lá em casa, os profetas menores, então, do Antigo Testamento são os... Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Será que dá para destacar algo em comum entre todos os profetas, os maiores e os menores? Tem alguma coisa comum todos eles? Padre Guido? Sim. E todos falam em lugar de Deus. Claro. Para ser considerado profeta, tá certo? Perfeito. Agora, todos também têm exatamente o mesmo objetivo, a mesma ética. Isto é, orientar as pessoas a viver na graça de Deus. Certo. Portanto, evitar as ocasiões do mal e, diante, inclusive, até de uma queda, olhar para as consequências para não voltar a cair. Isso é um tema muito claro e, digamos, também uma coisa muito bela, Diácono Eric e nossos amigos telespectadores, que em todos os profetas, eles, maiores e menores, apresentam o valor da misericórdia de Deus. Um Deus que sempre acolhe uma pessoa, mesmo com um passado não dos melhores, mas quando mostra o arrependimento e o bom propósito para não voltar ao pecado, é recebido de braços abertos. Bom, legal. A partir de agora, então, nós vamos conversar sobre alguns desses profetas, né? Vamos citar alguns deles, né? Só lembrando que, olha, enquanto a gente conversa aqui, você vai ligando para a gente, né? Nós sortearemos uma Bíblia no final do programa para todo mundo que ligar para a gente, deixar o seu nome, dizendo, olha, quero participar do sorteio ou quero fazer uma interação, uma pergunta, alguma coisa. Então, você pode ligar aqui para a gente, porque sortearemos essa Bíblia no final do programa, justamente para todos os nossos amigos telespectadores que participam aqui conosco. Padre Guido, vamos então dar uma palavrinha sobre alguns dos profetas. Já adianto, hein? Não falaremos sobre todos, que são muitos. Vamos começar por Isaías, que talvez... Sim. É considerado o maior, Padre Guido? Sim. Isaías é considerado o maior, Diácono Eric, porque escreveu um livro que se apresenta com 66 capítulos. Na verdade, podemos dizer com toda sinceridade que são 3 profetas com o mesmo nome. Isso aí as pessoas têm dúvidas, inclusive essas dúvidas já até chegaram aqui para a gente. Sim. Não dá para afirmar que existe um Isaías só? Não dá. O pensamento é sempre belo, né? Certo. Agora, o nome é o mesmo. Portanto, pode ser que na história acabaram sendo unidos todos esses livros, mas dá de notar que os primeiros 37 ou 38 livros pertencem ao proto-Isaías, isto é, o primeiro. Certo. Depois temos o Deutero-Isaías e o terceiro Isaías. Mas tem o mesmo nome. O pensamento segue uma lógica também a respeito do comportamento do povo da época. Isto é, temos como tema principal, digamos assim, um convite ao arrependimento do povo que está no exílio, anunciando naturalmente que um dia vai chegar o nosso Salvador. Interessante isso, Padre Guido. É como se talvez o escritor que estivesse trabalhando nos textos sagrados usasse o nome de alguém com mais expressão, alguém com maior credibilidade, vamos dizer assim, para escrever aquele texto. É ruim pensar assim ou está certo? Não, está certo, porque, Diácono Eric, este problema existe também no dia de hoje, né? Certo. Isto é, se escreve até um livro, se costuma fazer com que a prefação do livro seja assinada por uma pessoa de destaque, já muito conhecido, né? Já naquela época também. E temos que dizer uma coisa, Diácono Eric, que também no primeiro século da história cristã apareceram muitos evangelhos que a igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirados, são apócrifos, mas atribuídos aos apóstolos. Temos o Evangelho de Tomás, né? Temos o Evangelho de Tiago. Que não dá para ter certeza se foi o próprio Tiago que escreveu, por exemplo. Não dá. Usavam, porém, o nome dos apóstolos,
para ter uma certa credibilidade. Lembrando, livros apócrifos são aqueles que a igreja não considera divinamente inspirado, por isso que não aparece lá na Bíblia, não está na lista dos livros canônicos da Bíblia. Padre Guido, o senhor estava já falando aí sobre esse grande profeta Isaías, que viveu cerca de 650 anos antes de Cristo, falou bastante do arrependimento, da salvação, mas tem um texto específico dele muito famoso que anuncia a chegada de Jesus, não tem, Padre Guido? Sim, é um dos primeiros capítulos, podem conferir, meus amigos, no capítulo 7, no versículo 14, sim, exato, e ele, olha, 700 anos antes de Cristo, diz, olha que um dia uma virgem vai conceber, vai dar à luz um filho que chamará de Emmanuel, isto é, Deus conosco. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, já anuncia a chegada de Jesus através de Maria. Isaías 7, versículo 14. Né? Sim. Belíssimo esse texto, né? Sim. E Isaías também é lembrado na Semana Santa, né? Sim. Quando a gente vai lembrar dos sofrimentos de Cristo, Isaías está presente lá, né, Padre Guido? Sim. Se nós pegarmos o terceiro Isaías, né, exatamente no capítulo 53, temos páginas que são lidas inteirinhas na liturgia, na solene ação litúrgica da paixão e da morte de Jesus na Sexta-feira Santa, onde fala de Jesus com todo o caminho, digamos assim, do seu sofrimento e do processo sumário, sem nenhuma defesa, até ser eliminado através de uma morte na cruz. Isso é interessante porque esse texto de Isaías, como o senhor bem disse, cerca de 650, 700 anos antes de Cristo, muitas pessoas até hoje que não aceitam Jesus, que não consideram Cristo Jesus como Messias, né? Jesus Cristo como Messias, né? Tá aí uma boa prova para saber que Cristo foi o Messias, porque 700 anos o profeta Isaías já estava prevendo o sofrimento que carregaria todas as nossas dores, né, sobre a sua cruz, sobre si, enfim. Então, não foi justamente o que aconteceu com Jesus? Né? Não foi exatamente o que aconteceu com Jesus? Morreu por nós na cruz. Aliás, dia 14, dia da festa da exaltação à Santa Cruz, já fizemos programa sobre isso, está lá no nosso site, disponível para quem quiser assistir. Quer dizer, não teria como não ser a própria ação de Deus. Como é que alguém ia acertar 700 anos antes de Cristo? E apesar disso tudo, tem gente que até hoje não aceita ele como Messias. Exato. Mas, meus amigos, sejamos um pouquinho mais humildes e aprendamos através de um magistério da igreja que a Sagrada Escritura é colocada na nossa frente para ser acreditada, para ser lida e meditada diariamente, né? Foi muito bem a lembrar a festa da exaltação da cruz, e não esqueçamos que no dia seguinte, dia 15, é a festa de Nossa Senhora das Dores, né? Ela que teve a coragem de receber em seus braços o corpo morto de Jesus quando foi tirado da cruz. A gente aqui no programa Eclésia, a gente escolhe os temas, às vezes que tem relação com o tempo litúrgico, às vezes não, às vezes tem a ver com a data do Dia do Santo, por exemplo. Tanta coisa boa essa semana que estaria acontecendo. Ainda tem dia de São João Crisóstomo. Também, né? Tem dia de São João Crisóstomo, o famoso Boca de Ouro. Tanta coisa a gente poderia falar nessa semana, mas dedicamos um programa sobre a Bíblia que eu acho que a gente fez bem, né? Certo. Padre Guido, desculpa, quem foi, Lucas, nosso diretor? 13 de setembro? O mês de setembro. Gente, estou ficando maluco não, estou falando com o nosso diretor aqui que está me dando uma bronca aqui para não falar errado aqui a data. O mês de setembro é o mês da Bíblia, tá certo. Agora deixei bem claro, né? Vamos lá, Padre Guido, continuando. Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Jeremias. Sim, exato. O profeta Jeremias escreveu uma profecia em 52 capítulos, com a finalidade de exortar os exilados a alimentar a esperança de um retorno em pátria após o arrependimento. Certo? Portanto, ele diz, gente, mesmo que nós estejamos todos no fundo do poço, diríamos com palavras modernas, nós vamos encontrar uma saída. O importante é que tenhamos o arrependimento. Quando o arrependimento mexe com a nossa consciência, nós já entramos na graça de Deus. É o tema que ele desenvolve em 52 capítulos, né? E o profeta Jeremias escreveu também um outro livro, né, que das Lamentações, que queria exatamente fazer um enlace com uma expressão que falei há poucos momentos,
quando falei que no dia 15 de setembro é o dia de Nossa Senhora das Dores. Certo. Porque no primeiro capítulo das Lamentações, no versículo 12, tem uma frase: ou vocês que estão passando pela rua, olha se há uma dor igual à minha. Esta frase é atribuída já 700 anos antes de Cristo a Nossa Senhora das Dores. Uma espécie de prefiguração. Uma Então, prefiguração, né, mais do que um paralelismo, isto é, os profetas têm também esta capacidade, em nome de Deus, de anunciar os grandes mistérios. Se o profeta Isaías anunciou a alegria da vinda do Salvador, olha, Jeremias anuncia também a dor de Nossa Senhora. Interessante. Sim, é. Justamente no livro de Lamentações, que ele mesmo escreveu. Agora, eu queria que o senhor comentasse em relação a Jeremias ainda, porque tem o episódio de Nabucodonosor, né? Sim. Que ele deixou Jeremias em Jerusalém enquanto seguiu viagem com o povo para o exílio da Babilônia, né? Isso teve um motivo por isso, Padre Guido? Sim, é uma página muito triste na história da Sagrada Bíblia, né? Porque, meus amigos, o povo não ouviu a voz do profeta Jeremias. Ele gritava para cá e para lá, procurando a conversão das pessoas, dizendo: olha, se nós não voltarmos a sermos pessoas honestas diante de Deus, vai chegar alguém de fora que nos vai levar para o exílio. E isso aconteceu. Nabucodonosor chegou e carregou milhares e milhares de pessoas para o exílio na Babilônia, mas fez questão de deixar Jeremias em Jerusalém. Por quê? Porque este homem, este rei de fora, percebeu que Jeremias era uma pessoa íntegra. O que ele comunicava batia perfeitamente com a postura do seu comportamento. E foi exatamente da cidade de Jerusalém que Jeremias mandou a sua profecia para o povo lá no exílio. Quer dizer, não teve importância a distância, né? Chegou lá a profecia. Chegou. Né? Interessante. Ô, Padre Guido, o senhor falou em Babilônia só, a gente está encerrando esse bloco, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas o que exatamente é a Babilônia? Porque isso há um pouco de confusão nesse conceito aí, não existe? Já a mesma palavra Babilônia entra na confusão. Babel significa confusão, praticamente. Encontramos esta palavra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, livro das origens, quando está escrito que os homens, sempre com um ato de extrema soberba, queriam chegar até o céu e construir uma torre, né? E Deus os castigou com a confusão no Babel do idioma, acabaram não se entendendo mais, e os que falavam o mesmo idioma, mesmo não sendo parentes, acabaram indo para um lugar, outro para outro, foi um castigo, exato. Sempre porque a pessoa humana quis ocupar um lugar que não lhe pertencia. O gravíssimo pecado da soberba, né? E Babilônia, se poderíamos nós identificar este lugar como a antiga Pérsia ou Irã de hoje, praticamente. O antigo reinado persa é o atual Irã, né, Padre Guido? Exato. Foi para lá que foram levados milhares e milhares de pessoas. Agora, Diácono Eric, ficaram de 70 a 90 anos no exílio. Está registrado na Bíblia um pormenor interessante. Quando veio falecer o rei Nabucodonosor, que havia deportado, entre aspas, uma vez que ele mandou o povo sair às pressas de Jerusalém, derrubou completamente o templo de Jerusalém, até, digamos, derrubou o orgulho religioso daquele povo, né? Carregando o ouro, etc. E quando veio falecer Nabucodonosor, quem pegou o lugar dele foi Ciro, o rei Ciro, que o primeiro decreto que ele baixou foi de mandar de volta o povo. E o povo começou, aos poucos, a viagem de retorno para Jerusalém. Certo. E encontraram a cidade completamente destruída no meio do mato. Não sabia mais nem onde que estava o templo, que havia desaparecido. As casas nem se fala, etc. E foi aí, na bela página da Bíblia, que se destaca a pessoa de Esdras e Neemias, que eram como engenheiros, e começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém. Só que, Diácono Eric, o povo que morava na Samaria se prontificou... Samaria também, Norte, né? No norte, exato. Se prontificou para ajudar os judeus para reconstruir o templo. E vejam só, minha gente, os judeus não aceitaram
a colaboração dos samaritanos. Aí que começa a divisão com os Começou samaritanos? a história exata da divisão e do afastamento. Será o mesmo Jesus, diácono Eric, a dar um basta nisso. Jesus apresenta no seu ministério, né, a parábola do bom samaritano, né, que socorreu o homem vítima de um assalto, e também o episódio verdadeiro, quando Jesus curou 10 leprosos, e dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Jesus. E este cara era samaritano. Interessante esses sinais, né? Padre Guido, vamos continuar aqui. Só faz um favor, Padre Guido, repete para a gente todos os profetas, os maiores e os menores, para ficar bem claro. Ok, gente, os profetas maiores do Antigo Testamento são Isaías, Jeremias, livro das Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. Esses são os maiores. Maiores, tá. exato. Depois temos 12 profetas menores. Menores porque escreveram menos, né? Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Obrigado por lembrar, Padre Guido. Vamos continuar, então, falando um pouquinho sobre esses profetas. Vamos falar um pouquinho de Baruch. Sim. Aliás, Baruch é um profeta que a gente não vê nenhum dos nossos queridos irmãos protestantes falando sobre Baruch. Por quê, Padre Guido? É um livro chamado deuterocanônico, isto é, que foi anexado à Bíblia no segundo momento, certo? Foi, inclusive, entrou definitivamente na Bíblia com o Concílio de Trento, no ano 1545. Que foi a última oportunidade que a Igreja definiu o cânon bíblico completo. E por isso os deuterocanônicos ficaram aprovados de vez através do Concílio de Trento, né, Padre? Perfeito, né? E, portanto, este livro, para os nossos amigos protestantes, não existe, foi tirado. É um daqueles livros que eles retiraram, né? Sim, do profeta Baruch. Tiraram 7 livros, todos os 7 do Antigo Testamento. Certo. O livro de Tobias, o livro de Judito, os 2 livros dos Macabeus, o livro de Baruch, o livro da sabedoria e o livro do Eclesiástico, como nós já vimos no programa passado, né? É verdade. O livro sapiensiais, 7. E agora, porém, podemos também dar uma bela notícia, né? Mesmo que já se passaram uns 500 anos do Concílio de Trento, várias edições de Bíblias protestantes estão colocando no índice, na parte final da Bíblia, os 7 livros que eles tiraram, por conhecimento e por cultura, né? Antes tarde do que nunca. Já um grande passo e parabéns, né? Tomara que um dia possam colocar no seu devido lugar. Agora, falando do profeta Baruch, ele era secretário de Jeremias? Sim, exato, ele era secretário de Jeremias e escreveu este livro de 6 capítulos com uma finalidade específica, diácono Eric, né? Isto é, não duvidar do perdão de Deus, mesmo diante do nosso pecado, digamos assim, numa medida fora do comum. Certo. Quer dizer, mesmo por pecados que aparentemente parece que não tem perdão, a misericórdia de Deus pode alcançar, é isso? Exato. E é interessante esta colocação para entender depois a linguagem que centenas de anos depois faria o mesmo Jesus. Jesus muitas vezes falou da necessidade do arrependimento para pedir a misericórdia de Deus, né? Para cancelar o peso do pecado. Mas não esqueçamos uma expressão específica de Jesus a respeito disso, que qualquer forma de pecado será perdoado, quando Deus nota nossa boa vontade, né? Menos um. O pecado contra o Espírito Santo. Então, aproveita e explica para a gente o que significa essa expressão. Isto é, o pecado contra o Espírito Santo significa colocar um limite à misericórdia de Deus. Caso prático, vem uma pessoa confessar-se e me diz: Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Porque você está colocando um limite à misericórdia de Deus, que, pelo contrário, não tem limites.
Por isso, meus amigos, saibamos entender muito bem esta aula que Jesus nos dá com o seu magistério e também estas passagens bíblicas. Olha, estamos 700 anos antes de Cristo e o Baruch já fala, gente, não fique duvidando da misericórdia de Deus. Olha, acabamos de passar um ano inteiro do jubileu extraordinário da misericórdia, né? Portanto, não tenhamos medo de pedir perdão a Deus, Ele nos vai acolher. Interessante. Padre Guido, uma palavrinha sobre Ezequiel. Ezequiel, né? Olha, Ezequiel escreve um livro de 48 capítulos, sim, onde ele apresenta, de uma maneira, usaríamos hoje a palavra virtual, o que vai acontecer quando o povo volta do exílio para novamente morar lá em Jerusalém. Certo. Exato. Então, em primeiro lugar, diz, olha, gente, deve ser uma vida nova. Vocês pagaram muito caro pelo vosso erro. E a vida nova, o entusiasmo, o renovado fervor, como diria hoje também o Papa Santo João Paulo II, vida nova significa o propósito firme de iniciar mesmo uma página diferente da vida. E para mostrar isso, veja só a beleza desta profecia, o Ezequiel, o que ele faz? Vê como uma visão um monte cheio de ossos humanos, amontoados aí, sem vida, naturalmente. E de repente um barulho, todos os ossos começam a se mexer, um vai à procura de outra peça, né? E compõe novamente o corpo humano para dizer a nova vida. Né, para manifestar claramente como deve ser a novidade de um comportamento, não mais baseado no erro que leva para a morte, mas como uma ressurreição. E mais uma coisa interessante em Ezequiel, no primeiro capítulo, pode conferir, há uma visão que ele tem nas nuvens. De repente, as nuvens formam como desenhos, e esses desenhos são os símbolos dos 4 evangelistas. Isso é muito interessante, Padre Guido. Isso pode ser considerado uma pré-figuração desses evangelistas? Sim, não pode. Na verdade, uma pré-figuração da palavra de Deus anunciada por Jesus, naturalmente, para poder ser seguida e colocada em prática. As nuvens formam o desenho, né, de um anjo, símbolo de Mateus. Desculpa, só para ficar bem claro, que capítulo que está isso? Primeiro. No primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Quais são os símbolos, então, que o senhor ia dizer? Bom, o símbolo do anjo, que é exatamente o símbolo do Evangelho de Mateus. Certo. Depois temos um leão, que é o símbolo do Evangelho de Marcos. Um touro, que é o símbolo do Evangelho de Lucas. E uma águia, que é o símbolo do Evangelho de João. Interessante. Tudo isso se encontra já no primeiro capítulo do profeta Ezequiel. Que rico, né? Muito rico isso. Muito rico, sim. Padre Guido, bom, vamos aproveitar o tempo ao máximo aqui, né? Vamos já passar para Daniel. O que o senhor tem a nos dizer sobre o profeta Daniel? Daniel escreve um livro de 14 capítulos. Adianto já que algumas páginas estão escritas de uma forma apocalíptica, que será o tema do nosso próximo programa. Mas a finalidade de Daniel é dizer qual é a dinâmica de Deus. Deus usa a pessoa mais fraca para confundir os poderosos. Certo. Nestes 14 capítulos temos várias passagens, né, deste profeta Daniel, que com a sua sabedoria, com a sua profunda humildade, consegue solucionar inúmeros problemas sociais da sua época. Poderíamos também dizer, padre, mas estes problemas, etc., ou como está escrito neste livro, bate 100% com uma história verdadeira? Não. É também uma linguagem altamente teológica. Certo. O significado, né, de Deus é que sempre usa a parte mais fraca, foi e será sempre assim, né, para poder manifestar o seu grande poder. É uma linguagem, vamos dizer assim, figurada ou
enfim, para não necessariamente, como o senhor disse, não é um livro histórico, mas é um livro de conteúdo teológico na qual a gente não deve levar ao pé da letra. É isso. Exato. Por isso que a gente tem que ter a igreja para ter a interpretação correta, né, Padre Guido? Exato. Só queria dizer aqui que a dona Zeide Monteiro Miguel estava ansiosa para que o senhor falasse sobre o profeta Daniel. A Zeide Monteiro Miguel, a nossa vizinha aqui de Campinas. Ouviu, dona Zeide? O Padre Guido já explicou para a gente sobre o profeta. Deveríamos falar muito mais de Daniel, né? Quem sabe em outra oportunidade vamos fazer um programa só sobre ele ou um outro profeta. Agora, outras dúvidas aqui dos nossos amigos telespectadores. Sim. Por exemplo, a Denise Aparecida Rodrigues de Várzea Paulista está dizendo assim, ó, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, ele é considerado profeta menor ou não? Moisés está nessa lista, Padre Guido? Não, Moisés não faz uma lista à parte, digamos assim, né? Moisés, sim, é autor não somente do livro do Gênesis, mas do Pentateuco. Isto é, dos primeiros 5 livros que formam o Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo. É a assinatura de Moisés é aquela que mais bate com a realidade. Certo. Agora, lá não se trata de profecia. Claro que foi um grande profeta, né? Faltaria só isso, né? Para dar um grande destaque. Mas a Bíblia, quando foi estruturada pelo magistério da Igreja, fizeram questão, os bispos da época, de dedicar exatamente toda uma seção da Bíblia Antiga aos grandes profetas. Uma palavrinha também aqui, a nossa telespectadora Dileta Bolzan, de Roca Salles, Rio Grande do Sul. Bom, primeiro para ela entender um pouco a questão do tempo, né? Esses profetas, mais ou menos de quanto tempo a quanto tempo o senhor saberia especificar do mais antigo ao mais recente desses profetas? Sim, podemos dizer a partir dos 700 anos antes de Cristo, certo? Até o ano 50, 55. Próximo já da 55 antes de Cristo, próximo já a Jesus. E em relação à inspiração desses profetas, todos eles receberam essa inspiração de que maneira? Tem como entender isso? Sim, nós falamos inclusive 2 programas atrás a respeito disso. O grande tema da Bíblia é a palavra revelação e inspiração. A revelação é o processo através do qual Deus manifesta, revela um seu projeto, um seu pensamento a uma criatura humana. E inspiração é o fenômeno da pessoa humana que recebe o pensamento de Deus e o transmite através da cultura da sua época. Certo. Por isso, a linguagem bíblica é ampla, muito ampla, porque se trata, cronologicamente falando, de 1850 anos de história. Interessante. Rapidamente quero agradecer aqui Dona Maria José Ferreira de Franca, de Bom Conselho, Pernambuco, que acabou de se tornar sócia aqui conosco. Silvia Moreira da Silva Pereira, de Gabriel Monteiro, também se tornou sócia. E Lucirene de Faria, de Governador Valadares, Minas Gerais. São as pessoas que também entenderam aqui o nosso apelo. Muito obrigado também que se tornaram sócio aqui conosco. Padre Guido, uma palavrinha sobre a profecia de Jonas. É uma daquelas linguagens alegóricas também, a profecia de Jonas? Sim, ou mais que alegórica, teológica, né? Certo. Jonas escreve uma profecia de 4 capítulos, podem olhar na Bíblia, são 4 ou 5 páginas, mas altamente teológicas, né? Aí sim, é como um paralelismo, porque Jonas chega a dizer que a um certo ponto ele é jogado no mar, aparece um cetáceo, uma baleia, que engole Jonas, e 3 dias depois o vomita vivo ainda na praia. Uma imagem do que iria acontecer um dia, né, na história sagrada da paixão, da morte de Jesus, da sepultura e da ressurreição no 3º dia. Uma prefiguração de Cristo. Uma prefiguração, exato. E Miqueias, Padre Guido? O Miqueias também é famoso, minha gente, faltam só 3 meses para o Natal, mas ele, 700 anos antes de Jesus, profetizou que Jesus nasceria em Belém. Escreveu na sua profecia uma frase mais ou menos assim: "E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as cidades de Judá, porque dentro de ti, nesta cidade, irá nascer o Salvador do mundo." Grande Miqueias. Sim. Malaquias, só tem uma palavrinha sobre Malaquias para a gente, Padre Guido? Sim, Malaquias convida em 3 capítulos o povo a renovar a profissão de fé. Por quê? Para não cair na triste experiência do passado.
Isto é, ele é uma pessoa que diz, gente, depois que nós voltamos do exílio, é agora. Não vamos só arregaçar as mangas para reconstruir a cidade, mas vamos fazer de tudo para não voltar ao mesmo estilo de vida longe de Deus. Vamos aprender. Por isso ele exorta a fazer constantemente a profissão da fé. Interessante, Padre Guido. Sim, é um mestre. É um mestre, é verdade, sim. você tem razão. Olha, Padre Guido, o senhor é especialista em Bíblia. Eu gosto muito de fazer programas de Bíblia com o senhor, porque o senhor domina tanto o assunto, dá gosto de ver, a gente aprende muito. Eu sou um aprendiz privilegiado aqui, que está ao lado do senhor. O senhor teria uma recomendação aos nossos amigos telespectadores de uma maneira correta de se aprofundar nesses estudos? Se existe um cronograma, enfim, de que maneira o senhor aconselharia nossos telespectadores para ter um contato um pouco mais profundo com esse tipo de texto, especialmente do Antigo Testamento? Certo, Diácono Eric. Em primeiro lugar, gente, não vou nem perguntar porque a Bíblia não falta na casa de ninguém. Mas vamos fazer deste livro, digamos assim, não somente o best-seller, como dizem os ingleses, o livro mais vendido e mais traduzido, mas o livro mais lido. Sobretudo neste mês dedicado à Bíblia, tenhamos um espaço na nossa casa. Vamos abrir este livro diariamente, uma passagem, não custa nada acompanhar ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, conhecer um pouco mais até a pessoa de Jesus, a dinâmica do seu ensinamento. Vamos fazer de tudo, minha gente, para conhecer. Diante de qualquer dificuldade que existe, são muitas, vamos procurar também quem nos pode ajudar. Não sintamos medo nem vergonha de telefonar para o padre da nossa paróquia diante de algumas dificuldades. Fique tranquilo que o padre nos orienta para que possamos ter plena e total satisfação do conhecimento e do amor que devemos ter para a Bíblia. Padre Guido, eu imagino que muitas pessoas procuram o senhor. Primeiro, que o senhor faz belíssimas catequeses aqui na TV, o senhor tem um trabalho tão interessante, já trabalhou em tantas coisas lindas na igreja, até trabalhando em processo de canonização de 5 candidatos aos altares. E chegaram lá. E chegaram lá, processo de 5 processos de canonização que o senhor trabalhou, entre tantas coisas. Agora, a Bíblia, eu imagino que as pessoas perguntam sempre para o senhor, né? Me tira uma dúvida aqui. Sim, olha, Diácono, muitas pessoas mesmo. Inclusive, também estou dando várias palestras para cá e para lá, e faço questão que todos se sintam um grande amor para a palavra de Deus. Muito bem. Por e-mail, durante a semana, assuntos que não dá tempo de responder aqui, o Padre Guido dá um jeitinho de responder pelo nosso e-mail eclesia@rs21.com.br sobre esse assunto ou outros também que não têm relação com esse tema. Manda que o Padre Guido responde por e-mail. Dá tempo para o senhor nos dar a bênção para encerrar o programa, Padre Guido? Bênção para todos, de maneira especial para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, que estão todas ligadas, toda a comunidade religiosa assistindo os nossos programas. Que legal, Padre Guido. A família de Dona Ladi e Adalberto Gambolonga de Criciúma, também o meu grande abraço. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, olha, semana que vem o livro, não vou dizer o mais difícil, mas talvez não tenha medo, porém, assista porque é importante conhecer o último livro da Bíblia, que é o livro profético do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Para todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Talvez, não sei se o mais difícil, mas o mais distorcido, com certeza. Né? É o menos lido também. Menos lido. Semana que vem, então, falaremos sobre o livro do Apocalipse. Aqui você não pode perder o Eclésia da semana que vem.